Gálatas 2, a partir do verso 11, nós vamos pensar sobre a defesa do Evangelho, o dia em que Paulo repreendeu Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Que Deus nos abençoe. A carta aos Gálatas é um tesouro da fé cristã. Muitos teólogos a chamam de a Carta da Liberdade. A teologia contida neste livro, o mais apreciado dos livros do Novo Testamento por Lutero, certamente contém o que é chamado de o Evangelho da Graça. É uma síntese, é um resumo do significado do Evangelho. Os Gálatas, eles tinham, como nós podemos observar no capítulo 1 da carta, eles tinham sido tentados e caíram na tentação de abandonar o Evangelho da Graça para ir para a religião do mérito. Eles foram, segundo o próprio apóstolo Paulo, enfeitiçados, foram seduzidos, foram contaminados por falsos mestres que apresentaram a eles outro evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo, tendo aquele conhecimento, ou sendo informado dessa situação, Paulo escreve uma carta duríssima. Tanto é que é uma das poucas cartas em que Paulo não faz nenhum tipo de apresentação, nenhum tipo de elogio, ele vai direto ao ponto, ele diz: olha, eu estou surpreendido como vocês passaram tão depressa do Evangelho da Graça para outro evangelho que não é o Evangelho. E Paulo chega a dizer: ainda que um anjo do céu vos pregue outro evangelho, senão este que eu já vos anunciei, que seja amaldiçoado. Paulo está muito, mas muito firme na decisão de não retroceder nem um milímetro no que tange à verdade do Evangelho. E nessa passagem que nós lemos, capítulo 2, a partir do verso 11, nós temos uns episódios mais tensos e dramáticos do Novo Testamento. O apóstolo Paulo repreendendo publicamente o apóstolo Pedro. Portanto, é uma passagem singular e que merece a nossa atenção. Por que é que Paulo repreendeu o apóstolo Pedro publicamente? Nessa passagem nós vamos aprender algumas lições interessantes. Observe, Pedro tinha convicção de que a salvação é pela graça. Pedro era um pregador do Evangelho. A experiência que Pedro teve lá em Jope, aquela experiência dos lençóis descendo do céu, e a voz dizendo: olha, não torne impuro o que eu purifiquei, e ele indo à casa de Cornélio a fim de pregar o Evangelho, e viu que Cornélio, um centurião romano, um gentil, recebeu o Evangelho e foi pelo Evangelho transformado. Pedro tinha convicção de que a graça de Deus não está restrita ao povo judeu, mas a todas as etnias do mundo. E Cornélio era uma prova contundente. Pedro tinha passado por essa experiência. O que está acontecendo aqui é uma conduta equivocada da parte de Pedro,
não é? E Paulo tem uma atitude de corrigi-lo. E eu queria, antes de apresentar aos irmãos algumas aplicações práticas desse conflito que houve entre Paulo e Pedro, algumas verdades basilares aqui. Vejamos primeiro a conduta de Pedro. Qual é o start desse conflito? Como é que surge o conflito? Os versos 11 e 12, mais uma vez. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, observe qual foi a conduta de Pedro que tornou passivo de repreensão. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Pedro vai a Antioquia. Esse é o cenário. Antioquia é a terceira maior cidade do Império e é o quartel-general da igreja cristã. Lá é a sede, a base, a partir da qual muitos missionários foram enviados, inclusive Paulo, Barnabé e outros tantos, lá no capítulo 13. Pedro vai até a cidade de Antioquia. É uma igreja composta majoritariamente de gentios. Havia um ou outro judeu, mas era uma igreja de pessoas que não eram etnicamente judeus. E Pedro estava com eles, comendo, bebendo, em plena comunhão, porque Pedro reconhecia que eles também tinham sido salvos pela graça, tanto os judeus quanto os gregos, todos os dois, judeus e gentios salvos pela mesma graça. Estavam lá participando da ceia, tudo muito bem, mas havia um partido chamado de judaizantes que estava tentando forçar os gentios a se converterem ao judaísmo ou tornarem-se judeus para só então serem considerados salvos. E aquilo feria fundamentalmente, mortalmente, eu diria, o evangelho. Observe que está em Atos 15:1. Se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esse é o credo dos judaizantes. Tudo bem, vamos pregar para todos os povos, vamos nos anunciar que Jesus Cristo é o Salvador para todos os povos. Mas se vocês, ouçam, vocês não judeus, se vocês não forem circuncidados segundo a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Qual é o ponto aqui? Eles estavam colocando condições para que os não-judeus fossem salvos. Isso fere o evangelho completamente. Era um partido, era uma seita. Eram judeus que tinham reconhecido que Jesus Cristo era o Messias, mas ainda estavam com resíduos do judaísmo, estavam querendo impor sobre os não-judeus algumas condições para serem salvos. E nesse concílio que acontece em Atos 15, nós temos aí no verso 1 um resumo. Se vocês não se submeterem à lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Paulo era judeu, mas entendeu plenamente que a obra de Deus por meio de Jesus Cristo não estava restrita ao povo judeu. Vocês lembram qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Vem cá, Abraão, chega aqui. Olha para os céus. Você pode contar as estrelas do céu? Não? Pois bem, assim será a tua descendência. Você pode contar a areia? Não, assim será a tua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto redentivo de Deus não foi salvar apenas um povo, mas todos os povos da terra. O que Deus fez na sua soberania, providência, sábio governo da história, foi eleger um povo para, a partir desse povo, dar o start dessa obra redentiva. A salvação vem através dos judeus. Jesus era um judeu, segundo a linhagem da carne. Ele era um descendente de Davi, ele era um filho de Abraão. Mas a obra era salvar por meio de Jesus Cristo, mas não apenas salvar os judeus, mas salvar todos os povos da terra. E agora, na plenitude dos tempos, Cristo veio, ele inaugura o reino, a salvação está sendo pregada, Paulo está pregando não apenas para os judeus, primeiro para o judeu, mas não apenas para estes, mas também para os outros povos. Mas um grupo forte está colocando sob questão, sob suspeição, a possibilidade de um gentio ser salvo apenas confiando na obra de Cristo. Tem que fazer alguma coisa. Você tem que se submeter à lei de Moisés. No caso aqui, tem que ser circuncidado. E quando Paulo observa isso, há um conflito, eles se reúnem lá em lá em Jerusalém, e eles deliberam, não, é pela graça que são salvos, não é necessário. Mas esse partido já estava infiltrado em algumas comunidades, e estava então perturbando a igreja cristã.
Observe em Atos 15 uma das decisões do concílio. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Eu pergunto aos irmãos, quem disse essas palavras? Pedro. Pedro, lá em Jerusalém. Pedro tinha profunda convicção de que a salvação é pela graça, é pelo que Cristo fez, não é pelo que o homem faz. Esse mesmo homem, Pedro, que teve a experiência lá na casa de Cornélio, na Cesareia Marítima, no capítulo 8. O mesmo Pedro que no capítulo 15 de Atos está dizendo, olha, nós não podemos impor sobre eles um jugo que nem nós podemos suportar, nem nossos pais. É pela graça que são salvos. Agora, esse mesmo Pedro está em Antioquia, numa igreja de gentios. E ele está lá na comunhão com os irmãos, é uma igreja de salvos, ele está comendo, bebendo, participando da ceia. De repente chegam alguns da parte de Tiago, ou seja, chegam alguns de Jerusalém que tinham essa mentalidade. Alguns, pelo menos alguns deles, os judaizantes. É preciso que vocês, gentios, obedeçam a lei de Moisés para serem salvos. E o que é que Pedro faz? Pedro se afasta da mesa dos gentios para não queimar a sua reputação junto ao partido dos judeus, os judaizantes. Então o texto vai dizer que veio apartar-se temendo os da circuncisão. Por causa da opinião pública, Pedro negocia um princípio basilar do evangelho. E vocês vão entender onde eu quero chegar. Como essa mensagem, ou como que aconteceu com Pedro, por vezes, de modo muito sutil, pode acontecer conosco ainda hoje. É o que Pedro fez. Com medo de ser julgado pelos homens, ele então nega a verdade, ele sufoca a consciência. O John Stott comenta dizendo assim, ele continuava crendo no evangelho. Ouçam, ele continuava crendo no evangelho, mas falhou na sua prática. Sua conduta não se ajustou com o evangelho. Ele virtualmente contradisse o evangelho com sua atitude, porque lhe faltou coragem nas suas convicções. Ele abandonou a coerência em nome da conveniência. Ele foi induzido ao erro e induziu outras pessoas ao erro. Ele não precisava ter feito aquilo, ele tornou-se repreensível. Fica a cargo da imaginação dos irmãos pensar como os cristãos gentios se sentiram diante da atitude de Pedro. Pensem bem, eles estavam sentados à mesa. De repente chega um grupo de irmãos de outra igreja, ele se afasta. Pessoal, vem cá, esse não é o apóstolo Pedro, estava comendo e bebendo com a gente? Agora, temendo da circuncisão, se afastou de nós? Pedro, um apóstolo. A recaída de Pedro trouxe graves prejuízos. Primeiro, Pedro agiu com hipocrisia. Segundo, Pedro desviou outras pessoas pelo mesmo caminho. Até Barnabé deixou-se levar pela dissimulação de Pedro. Isso nos faz lembrar que um erro de um líder é mais grave, porque o pecado dos mestres são os mestres do pecado. A influência negativa. Pedro, sendo líder, errou e levou outras pessoas ao erro. Isso me faz lembrar de uma reunião anti-escravagista no sul dos Estados Unidos, meados do século XIX, quando os paladinos da abolição disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Temos que continuamente vigiar para não tropeçar. Pedro, o apóstolo, incorrendo num erro grave, para não ser lançado fora pelos da circuncisão, para não ser criticado pelos da circuncisão, ele sufoca a consciência e torna-se repreensível. Agora, qual é a atitude de Paulo diante dessa situação de Pedro? Vejam, Paulo defende o evangelho. Verso 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Em outras palavras, Paulo não hesitou nem mesmo por deferência ao que Pedro era. Pedro é um apóstolo, Pedro é um homem de Deus, Pedro é um servo de Deus, mas tornou-se repreensível. E Paulo não fez aquele jogo do corporativismo. Poxa, ele é um apóstolo também, sabe? Vou chamá-lo no canto, vou dar uma palavra à parte. Não. O que está em jogo aqui não é a reputação de um homem, é o evangelho. E Pedro, então, é repreendido publicamente pelo apóstolo Paulo. Ele não deu ouvidos àqueles que talvez sugerissem que ele deveria ser mais cauteloso, talvez mais
sereno na sua repreensão, não fazer aquilo em público. Mas Paulo tem um princípio que ele não deixa cair, não deixa tombar. O princípio é paz, sim, mas não em detrimento da verdade. A verdade a qualquer custo. É uma paz maldita, a paz que sufoca a nossa consciência, a paz que negocia valores que são inegociáveis. Para citar mais uma vez aqui o John Stott, ele diz: se Paulo não tivesse se colocado contra Pedro naquele dia, toda a igreja cristã teria derivado para a água parada, estagnando, ou então haveria uma permanente rixa entre o cristianismo gentil e judeu. Um Senhor, mas duas mesas do Senhor. Quer dizer que uma igreja para os judeus e uma igreja para os gentios. Se Paulo não fizesse aquela intervenção necessária. Porque para Paulo, meus irmãos, mais importante do que a paz é a verdade. Porque a verdadeira paz ela é fruto da verdade e nunca de uma dissimulação. Paulo tem essa convicção e ele não abre mão. E o que Paulo fez não foi descontrole emocional. Paulo não é a pessoa de gênio difícil, descontrolada. Não foi um exibicionismo. Paulo não está aqui se exibindo em função da fraqueza de Pedro. Não é amargura, uma oportunidade para supostamente humilhar o rival. Pedro e Paulo não eram rivais, eram irmãos. Ambos igualmente apóstolos de Cristo. Paulo está sendo guiado pelo princípio maior, a verdade do Evangelho. Qual o cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil? É impressionante a quantidade de ajuntamentos, de espaços com a placa de igreja, com nomes bonitos, que se apresentam em nome de Deus, que se falam em nome de Jesus, mas que negam o Evangelho à medida que não afirmam, não proclamam a suficiência da graça de Jesus Cristo para salvar. Você conhece um falso profeta pelo que ele prega, mas ouçam bem, nós conhecemos um falso profeta também pelo que ele deixa de pregar. Eu pergunto aos irmãos, talvez já tenha dito isso aqui, mas a quinta essência do aprendizado é repetição. Um homem se posta atrás de um púlpito, ele se dirige a uma igreja, ele diz assim: Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar seus filhos, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te dar paz, Deus quer te dar alegria, Deus quer te dar um futuro próspero. Deus quer, de fato, fazer de você uma pessoa muito feliz. Eu pergunto a vocês, alguém aqui se sentiria ofendido por um pregador que dissesse tais coisas? Não, claro que não. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser próspero? Quem não quer ter uma família abençoada? Todos nós. Não é errado falar essas coisas. De fato, Deus quer abençoá-lo. De fato, Deus quer abençoar a sua família. Mas o que torna o evangelho distintivo é que o evangelho, por natureza, ele é ofensivo. O evangelho é um escândalo. O evangelho é uma loucura. Ele é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que razão? É um escândalo para os judeus porque é inaceitável que o Messias Salvador seja aquele homem amaldiçoado na cruz. É um escândalo. O Messias que os judeus esperavam era um libertador político. Alguém queria tirá-los debaixo da tirania do Império Romano. Mas agora vem alguém e diz, olha, o nosso Messias está naquela cruz. Não, é inaceitável, isso é um escândalo, não aceito. Está escrito no Deuteronômio, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Nosso Messias não é amaldiçoado, diziam os judeus, um escândalo. Os gregos achavam uma loucura. O Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, se fez homem, nasceu aquela criancinha em Belém, morreu numa cruz, nas mãos dos romanos como um maldito, como um criminoso. Não, isso é uma completa loucura. Vocês estão fora de si. Quando o evangelho está sendo pregado e apresentando o que Paulo chama de a loucura de Deus, que confunde a sabedoria dos homens, isso é ofensivo. Porque você tem que ouvir duas coisas: a má notícia e a boa notícia. O evangelho é uma boa notícia? Sim ou não? Sim, evangelho é boa notícia. Mas o evangelho só pode ser uma boa notícia para você se você entender a má notícia. E o problema é que boa parte das pessoas não entendeu a má notícia. E qual é a má notícia? Que você está debaixo de juízo e condenação.
que diante de Deus não há nada que o justifique. Você não precisa fazer nada para merecer ir para o inferno. Basta ficar paradinho. Todos nós somos filhos de Adão, nascemos no estado de corrupção, nascemos num estado deplorável, inclinados para o mal, impossibilitados de salvar a nós mesmos, rebeldes, inimigos, transgressores, odiando a Deus, desejosos de sermos nossos próprios senhores e não ter sobre nós nenhuma autoridade. Esta mensagem é ofensiva. Você não pode salvar a si mesmo. Mas se você confiar naquele homem crucificado, ele pode te salvar. Essa mensagem ofensiva é a mensagem do Evangelho. Porque ela rouba do homem qualquer glória, qualquer participação na salvação. E o lança, e o leva, e o inclina a confiar somente na obra de Cristo na cruz do Calvário. O que aqueles judeus estavam fazendo sutilmente era atribuir a salvação, parte dela a Cristo. Sim, Cristo morreu. Sim, ele fez a sua parte. Mas você também tem que fazer a sua parte, diziam os judeus. Vocês precisam se submeter à lei de Moisés. Porque se vocês não obedecerem à lei, vocês não podem ser salvos. E quando Paulo percebe isso, Pedro não está aceitando esse discurso, mas Pedro agiu erradamente, equivocadamente, porque Pedro está temendo esse partido dos judaizantes. E quando Paulo percebe esse cenário, ele observa, ele considera que o que está em jogo aqui é o Evangelho, a verdade do Evangelho. E por isso ele publicamente repreende a Pedro. Mas você não é um judeu? Ainda há pouco você estava convivendo como gentil, você estava à mesa conosco. Agora chegou o partido dos judaizantes, você se retira para dizer que não tem comunhão com os gentios, porque você está com medo da opinião pública. Para Paulo, a verdade do Evangelho está acima das conveniências deste mundo. Hoje nós vivemos esse discurso que tem sido chamado de politicamente correto. É uma desgraça completa. Quantos cristãos sufocando a consciência para não queimar o filme na faculdade, para não queimar o filme no trabalho, para não queimar o filme diante dos intelectuais do miolo mole que estão por aí. Meus irmãos, nós não podemos negociar a verdade do Evangelho. Nós não podemos negar os fundamentos da nossa fé. Veja a quantidade de cristãos com aquele pudor, com aquela infantilidade, vendo seitas e mais seitas todo santo dia, rasgando a mensagem da cruz, costurando o véu que a cruz já rasgou, como disse um poeta, e nós temos aquele pudor. Não podemos falar mal, não podemos criticar, todos os caminhos levam a Deus. Só falta dizer isso. Quantas seitas fazendo um desserviço. E nós então ficamos com algumas reticências, algumas reservas, e com isso vamos ficando quietos diante dessa corrupção da mensagem do Evangelho. Martinho Lutero, comentando a carta aos Gálatas, a carta que ele mais apreciava, repito, ele disse assim: ele não estava lidando com um assunto superficial, mas com o artigo principal de toda a doutrina cristã. Pois quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem é um anjo do céu? O que são todas as outras criaturas para com o artigo da justificação? O que somos nós, se é que o sabemos? Estamos à luz clara do dia, mas se somos ignorantes nesse ponto, estamos na mais miserável escuridão. Lutero está defendendo um artigo que é um artigo distintivo da fé cristã, protestante, reformada, evangélica, batista. Que a justificação, que a salvação é pela graça mediante a fé, não é pela obediência da lei. Não é por vir à igreja, não é por ser batizado, não é por dar ofertas, não é por fazer jejum. Você é salvo não é pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. E até a sua confiança na obra de Cristo, esta fé, como a mão de um mendigo que se abre para receber um presente, esse próprio ato de erguer as mãos não vem de você mesmo. Porque o morto não ergue a mão se primeiro não receber vida. Você é regenerado para que possa crer. Você é regenerado para que possa se arrepender. Tudo começa em Deus e termina em Deus. É uma obra basicamente monergística. É uma obra de uma pessoa só. É Deus quem, de fato, opera. E essa justificação pela graça mediante a fé pode ser sintetizada nessa proposição. Um assunto que voltaremos em outras ocasiões, porque
é o artigo principal da fé cristã. O que é a justificação pela graça mediante a fé? É o ato de Deus declarar justo o ímpio, sem comprometer sua justiça. Pois é atribuído ao transgressor como? Gratuitamente a justiça de Cristo. Esta graça é concedida mediante a fé em Cristo, com base exclusiva na obra vicária, penal e substitutiva na cruz do Calvário. Em outras palavras, Paulo está dizendo para Pedro, você sabe disso. Não é pela lei, é pelo que Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós somos justificados pela graça mediante a fé. Ou como eu disse recentemente aqui, num culto em que celebramos a ceia, a cruz é a maneira justa de Deus justificar o injusto. Deus encontrou um único meio para manter a sua justiça e justificar o ímpio, lançando sobre Jesus Cristo a nossa maldição, lançando sobre ele a nossa culpa, lançando sobre ele a nossa condenação. Jesus é o único ser justo, o único homem que cumpriu a lei, mas ele recebe a condenação que era minha e sua. E a justiça que é dele, porque somente ele obedeceu à lei, somente Jesus amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele então acredita a nós a sua justiça. Tudo isso por graça mediante a fé. Pedro sabia disso. Mas ao apartar-se dos cristãos gentios em Antioquia, ele age com dissimulação e com isso, de alguma maneira, ele induz outras pessoas ao erro, inclusive Barnabé, um experiente homem de Deus. Vejam como as coisas são sutilmente perigosas. E Paulo, percebendo isso, faz uma necessária repreensão pública. Se Deus nos aceita em sua comunhão, eu pergunto, como podemos negar comunhão aos nossos irmãos? Se ele nos aceita como filhos, com base na obra de Cristo, como podemos rejeitar outra pessoa? E os cristãos gentios estavam sendo rejeitados pelos judeus, porque não eram circuncidados, porque não obedeciam à lei. Paulo então percebe isso um grave erro. E a palavra que ele disse aos romanos é muito oportuna. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Isso é tão profundo e a Bíblia é tão atual, tão viva, tão poderosa, que esse texto se aplica, por exemplo, a todo esse debate, todo esse conflito racial, por exemplo. Deus não nos recebe com base nas aparências, nas preferências, independente do sexo, da cor da pele, do status social e econômico. Ele nos recebe com base na obra de Cristo. Se ele nos recebe com base na obra de Cristo, nos chama de filhos, como é que nós podemos negar a comunhão uns com os outros, por causa das nossas diferenças? Ou seja, a comunhão cristã está alicerçada na obra de Jesus Cristo. E Pedro tornou-se passível de repreensão e foi repreendido. Meus irmãos, eu queria fazer algumas aplicações, algumas verdades que nós podemos extrair desse conflito entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Quais são as verdades que nós podemos aprender aqui? Vejamos. Primeiro, a comunhão cristã não anula a necessidade de repreender erros doutrinários e desvios de conduta. Nós vivemos hoje, eu já disse isso, vou repetir, o politicamente correto, que na teologia pode ser chamado de eirenicismo. O que é isso? Eirene é paz. Eirenicismo é quando você quer manter a paz a qualquer custo. Não importa a verdade, o importante é manter a paz, manter a amizade. Se você, para manter uma amizade, para manter a paz, para manter um bom relacionamento, sufoca a verdade, você está cometendo um erro. A comunhão cristã não anula a necessidade de repreender os doutrinários e desvios de conduta. É sempre difícil e doloroso corrigir pessoas e repreender o pecado. Todavia, é preciso fazê-lo para o bem das pessoas e para o bem da igreja. Nós precisamos fazer isso. Eu pergunto aos irmãos, pode existir disciplina sem amor? Pode existir disciplina sem amor, mas não há amor sem disciplina. E boa parte dos problemas das igrejas é que a palavra disciplina ela foi completamente abandonada. A igreja precisa de disciplina. Disciplina é ato de amor. Pais irresponsáveis não disciplinam seus filhos, mas pais amorosos e responsáveis disciplinam seus filhos. E a igreja precisa disciplinar erros doutrinais e erros morais. Hebreus 13, verso 13 diz assim: exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, a comunhão cristã não anula a necessidade de corrigir erros doutrinais e erros morais. Caminhando, é melhor agir com coerência do que com conveniência. Há uma
tensão entre ser coerente e ser conveniente. Os cristãos, em particular os líderes, são tentados a cair na sedução, repito, dessa paz a qualquer custo, em particular a liderança. Para evitar certos conflitos, o pastor, por vezes, é tentado a ir levando as coisas de qualquer jeito, mas é preciso ser coerente com a verdade e não conivente para evitar certos conflitos. Lutero dizia que ele é preferível ser separado pela verdade do que unido pelo erro. Eu prefiro estar separado pela verdade do que unido pelo erro. Paulo resistiu a Pedro, o grande Atanásio resistiu ao Império Romano nos dias em que eles queriam colocar o arianismo como doutrina oficial, uma doutrina que negava a divindade de Jesus Cristo. Lutero desafiou o papado, porque esses homens tinham um princípio: a verdade a qualquer custo. A verdade do Evangelho, o que Paulo está fazendo aqui, repreendendo a Pedro publicamente. Alguém disse que Pedro incorreu no erro de hipocrisia, e essa hipocrisia o levou a negar 5 doutrinas. Vejam como uma coisa muito sutil. Negou a unidade da igreja, a justificação pela fé, a liberdade da lei, o Evangelho, a graça de Deus. Ele não imaginou que um erro pequeno, para manter a conveniência, iria implicá-lo em tantos outros erros. Então, é muito perigoso. Tenhamos cuidado para não sonegar a verdade em nome da conveniência. Sejamos coerentes com as nossas convicções, com o que a Bíblia nos ensina. Segundo, líderes estão sujeitos ao erro. Nós estamos falando de quem aqui, gente? De Pedro, o apóstolo Pedro. Ele era um homem de Deus? Sim. Era um discípulo de Cristo? Sim. Era alguém convertido? Sim. Era um pregador do Evangelho? Sim. Mas era um homem. Homens erram. E homens são sujeitos ao erro. É impressionante como as pessoas vão criando a figura de um líder idealizado, não passivo de erro, colocando-os no pedestal, criando uma figura que mais parece um demiurgo do que um ser humano. E quando essas pessoas falham, e por vezes falham publicamente, falam gravemente, isso causa sérios problemas. Porque se tem uma perspectiva infantilizada, irreal, expectativas irreais. Há uma história muito interessante que se dá na vida de João Batista, que Jesus disse ser o maior homem da história. Entre os nascidos de mulher, João foi o maior, disse Jesus. Então o maior homem da história não foi nenhum dos personagens do Antigo Testamento, não foi nenhum dos personagens do Novo Testamento, nenhum outro homem da história. Para Jesus, o maior homem de todos os tempos foi João Batista. Ele se preparou 30 anos para exercer o ministério de 6 meses. Então ele está lá pregando o evangelho, chamando pessoas ao arrependimento, batizando. De repente ele olha no deserto e vê um homem. O homem está vindo ao seu encontro. E ele diz então: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus se aproxima. E João diz: olha, eu não posso te batizar. É o Senhor que tem que me batizar. E Jesus diz: não, faça assim, para que se cumpra a justiça. E Jesus então é batizado. Tem uma reunião da Trindade ali, o Filho encarnado, a voz do céu: este é o meu Filho em quem tenho prazer, e uma pomba desce, representando o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito, naquele momento singular da história da redenção. João então começa e continua pregando. Lá na frente os discípulos ficam com ciúmes, os discípulos de João, dos discípulos de Jesus, e João diz: olha, eu não sou noivo, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu só vim preparar o caminho. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E João continua pregando. Ele confronta Herodes, que tinha um caso com a mulher do seu irmão. Herodes manda prendê-lo. Ele está agora no cárcere, numa fortaleza, no sul de Israel. E aí João manda 2 dos seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que nós esperávamos ou devemos esperar outro? O mesmo João que havia dito: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual foi o problema aqui? João duvidou. Porque na mentalidade de João, se ele é o rei de Israel, é o Messias, tudo bem, mas nem uma visita Jesus foi fazer João no deserto? Que falta de consideração. João está com dúvida, João falha, João fraqueja, ele manda perguntar: o Senhor mesmo é o Messias? João está decepcionado, frustrado. Qual foi a resposta de Jesus? Avisa João que os cegos estão enxergando, que os paralíticos estão andando, que aos pobres tem sido pregado o reino dos céus. E João então recebe aquela palavra, aquieta o coração
e cumpre seu ministério. 30 anos para cumprir o ministério de 6 meses. E então é decapitado e entra no reino dos céus como precursor do Messias. Líderes falham, líderes são sujeitos ao erro. Portanto, nós precisamos desconstruir visões, perspectivas idealizadas. E muitos líderes querem apresentar-se como acima do bem e do mal. Homens que têm todas as respostas, homens que estão sempre muito bem, que são sempre fortes. Essa não é a mentalidade cristã. Não condiz com a realidade. O que você olha nas Escrituras são homens que são vasos de barro, que são usados para a glória de Deus e que, por vezes, podem incorrer em erro, como Pedro, que sabendo que o evangelho era suficiente para a salvação, com medo da opinião dos judeus, do partido dos judaizantes, ele se afasta da igreja gentia e Paulo, vendo aquilo, o repreende, ele sendo um apóstolo. Então, não crie perspectivas idealizadas, só existe um Messias, e o Messias é Jesus Cristo. Ele é suficiente para ser o Senhor da igreja. Caminhando, somos incapazes de obter justificação diante de Deus por nossos próprios esforços. No verso 21 está escrito: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Por que Cristo morreu? Por que ele veio a este mundo? Porque o ser humano, nenhum ser humano, foi capaz de cumprir a lei de Deus. O propósito da lei, meus irmãos, não foi salvar as pessoas. O propósito da lei foi servir de aio, uma espécie de pedagoga que nos conduziu a Cristo. A lei nos exige obediência, mas ela não nos habilita a obedecer a Deus. Porque nós estamos enfermos na carne, nós temos uma inclinação para o mal. Então a lei, longe de nos salvar, ela nos condena. A lei diz, não faça isso, e você faz. Então o propósito da lei qual é? Lhe mostrar, você não pode salvar a si mesmo. Você está condenado. Então a lei vem, fere o coração do pecador, e esse pecador ferido só tem uma esperança, Jesus Cristo. Ele tem que olhar para Cristo, aquele que pagou a nossa dívida e nos dá o crédito da sua justiça, porque ele cumpriu a lei em nosso lugar. Um pregador inglês, considerado o maior pregador da história de língua inglesa, chamado George Whitefield, ele disse assim, pregando um de seus sermões: a tentativa de salvação por meio dos próprios méritos é presunção maligna. Tal pessoa é tão tola quanto um homem que deseja chegar à lua através de uma corda de areia. Ele está usando uma imagem muito forte para dizer o seguinte: que tolice você tentar salvar a si mesmo mediante a obediência da lei. É impossível. Isso não deve nos levar a incorrer em outro erro, que é a ideia de que já que eu sou salvo pela graça, vou viver minha vida de qualquer maneira. Não. A evidência de que você é salvo é que você vai buscar obedecer a Deus, mas não é pelos seus méritos que você é salvo, é pela graça de Cristo. Cristo fez tudo já naquela cruz. Um dos gritos de Jesus, um dos brados de Cristo naquela cruz foi: está consumado. Ele não morre para possibilitar a salvação, ele não coloca a salvação na mão dos homens. Ele garantiu, o sangue dele vertido na cruz foi um sangue vicário, penal, substitutivo, foi nosso lugar. Portanto, o propósito da lei é nos levar para Cristo, nosso Salvador. E por fim, a justificação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É pela graça de Jesus Cristo. Hoje talvez você esteja aqui nessa noite perguntando a si mesmo, como aquele homem que perguntou para Jesus: que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Você precisa confiar em Cristo. Cristo e somente Cristo pode salvá-lo da sua condição. Há um verso, um texto de Romanos, na carta aos Romanos, que é chamado de sinopse do Evangelho. É o resumo do conteúdo do Evangelho. Esse versículo pequeno, ele é um resumo do que significa a salvação, na perspectiva cristã. Romanos 3, 24. Sendo justificados por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. É pela graça, é gratuitamente. É mediante o preço que Jesus já pagou naquela cruz. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos informados que naquele concílio em Jerusalém, lá no capítulo 15 de Atos, aquele conflito que surgiu no primeiro momento foi resolvido, mas algumas pessoas insistiam em continuar na religião meritória, buscando os seus próprios caminhos para a salvação. Atos 15, verso 11, sintetiza dizendo assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, todas as pessoas, naquele grande dia,
no grande dia do Senhor, estarão diante do nosso Salvador, dizendo: ao nosso Deus e ao Cordeiro que se assenta no trono, a Ele seja o louvor, a honra e a glória, porque a nossa salvação vem efetivamente do Senhor. É Deus que nos salva. Pastor, como é que os homens do Antigo Testamento foram salvos? Eles foram salvos pelos aqueles sacrifícios que prestaram ou foram salvos pela obra de Cristo? Pela obra de Cristo. Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Vejam, meus irmãos, a profundidade da cruz de Jesus Cristo. Vejam o que é o Evangelho. Tente imaginar comigo aquela cruz erguida em Jerusalém no primeiro século da era cristã. Ela foi erguida na história, o principal evento da história da humanidade, a obra de Cristo na cruz. Hoje nós olhamos para trás, nós confiamos no que aconteceu, no que Deus fez em Jesus Cristo. Olhando para trás, olhando para Cristo, nós somos salvos. Os santos do Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, não olhava para trás, ela olhava para frente, para aquilo que iria acontecer. E crendo na promessa, foram salvos. A diferença entre os homens e mulheres do Antigo Testamento que foram salvos e nós hoje é que eles olhavam para frente e nós olhamos para trás. O sangue de Cristo tem um efeito prospectivo e retrospectivo. Eu diria que o sangue de Cristo subiu tão alto, que lançou sangue para frente e para trás. E esse sangue vertido na cruz é o único poder capaz de nos salvar. E o que ele fez é pela graça. Você não pode fazer nada para ser salvo. Isso é o fundamento do Evangelho. E essa verdade tão basilar, que Pedro conhecia, que tantos outros conheciam, estava sendo, de alguma maneira, solapada por falsos mestres, como no caso dos Gálatas. Eu estou admirado que vocês estejam passando tão depressa do Evangelho da Graça para outro Evangelho, que não é o Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho diz: confie em Cristo. Olhem para Ele e vocês serão salvos. Confie no Senhor e somente no Senhor. Não é pela lei de Moisés. Jesus não precisa da ajuda de Moisés, de Abraão, de Pedro, de Paulo, de Maria, de José, de Lutero, do fundador da Igreja Batista, dos fundadores. Não precisa de ninguém. O que Cristo fez é suficiente. Só Cristo, somente Ele salva. Amém, gente? Gálatas 2:20, último verso que eu vou ler nessa noite com os irmãos. Paulo encerra sua palavra dizendo assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo então diz: olha, Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. É um amor que constrange. Cristo te amou. Ele se entregou na cruz do Calvário por você. E essa verdade não pode ser negociada, ela não pode ser banalizada. Então você, como um salvo, você tem alguns deveres. Ame a mensagem da cruz. Defenda a mensagem da cruz. Proclame a mensagem da cruz. Porque há muitas pessoas, inclusive nas igrejas cristãs, que por não entender a mensagem, a deturpam. E alguns, entendendo a mensagem, por alguma conveniência, acabam negociando o que não pode ser negociado. E quando isso acontece, nós temos que agir como Paulo agiu em relação a Pedro. Repreender em amor. Porque a verdade não pode ser negociada. A verdade do Evangelho é: Cristo nos salvou pelo seu poder naquela cruz, mediante a graça que é em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e sejamos sempre gratos pela obra de Cristo em nosso favor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama.